Muito boa tarde para vocês que estão acompanhando mais um semanário aqui com a gente na TV Sul Bahia. Hoje a gente está com a presença muito importante da professora e socióloga Meriane Schaper, que vai acompanhar a gente nessa entrevista e vai falar um pouquinho para a gente sobre um tema que infelizmente tem sido cada vez mais comum, mais presente na nossa sociedade, que é o medo, né? Quantas vezes por dia, por semana, a gente diz que tem medo de alguma coisa? Professora, o medo muitas vezes é utilizado até como uma maneira de controlar a sociedade. Hoje em dia não são mais só aqueles medos que a gente tinha, talvez antigamente ou na infância, que é um medo de um bicho, um medo de alguma fobia, mas são medos bem mais complexos que conseguem envolver uma sociedade inteira, né? Pois é, quando você cita aí desde a nossa infância, a gente cresceu para ter medo, nasceu para ter medo, né? Menino, olha o fogo, vai te queimar. Menino, olha a polícia, cuidado. Então você aprende a ter medo de coisas que tanto vai ser útil na sua vida adulta, como importante também, né? A questão, você imagina, cuidado, olha aí, a polícia vai te pegar. Né? Menino, faça isso não que a polícia te pega. É uma forma, você diz que a segurança que deveria proteger o seu filho é perigosa. Começa daí. Aí você cresce mais tarde, você começa a desenvolver outros tipos de medo. Menino, você não pode ir para a rua não, que lá fora é perigoso. Você imagina você o tempo todo dizendo para o outro que aquilo é perigoso. Chega um ponto que vira uma certa paranoia, né? Tudo oferece risco, medo, né? Fobia. E aí, quando você chega na idade adulta, você começa a ser bombardeado por outros tipos de medo. Medo de errar na escolha da roupa, medo de errar na escolha da mobília de sua casa, né? Se está fora da moda, se está dentro da moda, se está fora de padrão, se não está. A sociedade, ela coloca nas pessoas uma coisa chamada modelo. Tudo é modelo, um padrão. Né? Tudo que foge a este padrão causa pânico. E isso chega a tal ponto que uma casa, para ser boa, para você ter hoje, você tem que ter o quê? Muros altos, né? Vigilância, sistema de vigilância moderno. Primeiro, a gente sabe, quando a gente começa a pensar em medo, é tão comum a gente associar a violência que às vezes a gente esquece que o medo inicialmente talvez fosse mais uma forma do ser humano se proteger, de ter um instinto. Claro. Ele sente aquele medo de se proteger, talvez mais antigamente, de um animal, de uma selva, de ter esse instinto de autopreservação. Mas isso hoje se tornou uma coisa muito maior, né? O medo é uma constância, ao invés de, talvez, é um alerta importante, a gente está na rua, tem que, mas se tornou uma coisa massificada, né? É o domínio do hoje a gente quer causar medo, às vezes, o medo, você quer chocar o outro, né? Você se impõe, se radicaliza, né? Se veste talvez a palavra não seria radicalizar, mas você se veste com uma indumentária, de forma que o outro, se impõe no outro a distância. Né? Sabe aquela vizinha que ia antes na casa do vizinho e pegava açúcar, pegava o café? Já não tem mais. Já não tem mais. Era isso que eu te perguntar. Esse medo que a gente sente e que a gente causa tem mudado as nossas relações, a maneira como a gente vive, como a gente pensa, como a gente sente, como a gente se relaciona com as pessoas. Né? O medo passou a ser uma forma de poder muito forte. Né? Foucault, ele discute sobre essa sociedade do poder, o poder simbólico, aí Bourdieu também cita, né? E aí, uma das questões interessantes sobre isso, você falou por que as pessoas, né? Porque se você diz para o outro, afasta, talvez o outro ainda insista e diga, não, tal, toque, tal. Mas se você impõe no outro uma barreira, a gente está construindo uma fisionomia, isso aí, nós estamos construindo mais muros do que pontes. Olha, a gente vai dar uma pequena pausa na nossa conversa, muito rapidinha. Você não sai daí, a gente vai para um pequeno intervalo. Na volta, a gente vai continuar conversando com a professora Meire um pouquinho mais sobre as marcas que esse medo que a gente tem conversado tem deixado na nossa sociedade. Não sai daí, até já.